Lembra daquela época em que a TV ousava a exibir filmes tão ruins de terror que pra nós era super bom, era muito bom? Pois é. Estamos falando de um programa icônico que talvez nós seremos a última geração que vai lembrar do Cine Trash. O programa que transformava pérolas do cinema duvidoso em verdadeiros eventos culturais. E hoje nós vamos relembrar a loucura, o humor e principalmente os filmes que passavam no Cine Trash. E bora abrir essa lista que tá repleta de filmes de terror que passavam lá no Cine Trash. O Cérebro, de 1988. WKSE Canal 9. A história, que história, mano! Imagina aí você, um médico que apresenta um programa de TV que é líder de audiência, onde o público que assiste entra num estado de hipnose que parece ser até contagioso. Mas, a verdade, esse médico, esse doutor que apresenta esse programa aí, líder de audiência, é apenas um instrumento de um gigantesco cérebro alienígena que se alimenta do corpo e da mente das pessoas. Próximo filme dessa lista aqui, Psycho Cop, Ninguém Está em Segurança, de 1989. Não pode ser. Mas é sim. Três casais vão curtir um final de semana numa casa de campo. Porém, essa casa é afastada de tudo. Não há moradores por perto. E nesse lugar onde esses casais estão praticamente sozinhos, e se algo acontecer com eles não vai haver ninguém para poder ajudar, eles serão uma presa muito fácil para um policial meio pescotapa chamado Joe Vickers. E o Joe começa a caçar essa galera aí e vai matando sem motivo aparente. Está entendendo? Você tem o direito de permanecer em silêncio. Não devia beber e dirigir. Isso é contra. O próximo filme é uma adaptação baseada em uma série antológica de terror, Contos da Escuridão, de 1990. Tire-me daqui! Socorro! Faz tanto tempo que eu quase não me lembro. O que está fazendo? Pré-aquecendo para 350. Socorro! Acordam! Aqui é uma louca! Socorro! Ela quer me cozinhar! Ela quer me comer! Socorro! Oh, eu nunca fui boa em divisão. Vejamos, quanto dá 75 dividido por 12? A história é sobre uma bruxa chamada Beth. Beth tem dotes culinários nada convencionais. A Beth pretende fazer um jantar bem frenético, sinistro, para receber ali umas visitas.
E nesse cardápio, o jantar, a entrada principal é o quê, meu querido? Um menino assado. Só que o menino, mano, é ligeiro. Sabendo que ele seria a entrada principal, o prato principal desse jantar, ele pega um livro de histórias de terror e começa a ler e contar essas histórias pra Beth. A ideia é o quê? Atrasar o jantar da Beth, desviar a atenção dela. E ele conta 3 histórias. A primeira é sobre uma múmia. Eu sei disso, telefonista, mas tô tentando esse número há meia hora. A segunda é sobre um gato que supostamente matou uma família inteira. Foi Keiki que o viu primeiro e tentou várias vezes afugentá-lo daqui. Mas toda vez que o mandava embora, ele acabava voltando. Sai fora daqui! Vai, sai! Finalmente, minha irmã Amanda notou o animal. Foi ela que o adotou. A terceira é sobre um artista que, ao meu ver, faz um pacto com uma criatura demoníaca. Oh, meu Deus! Você quebrou o juramento, idiota! Eu amava! Por favor. Pelo amor de Deus, volte ao que era. O próximo filme dessa lista aqui de filmes de terror, 21 filmes de terror que passavam no Cine Trash. Perversão Assassina, de 1986. Ela não fala. Eu cortei a língua dela. Mas que pena. Eu gostava. A história é sobre um homem chamado Kinski. Ele é dono de um prédio. E esse cara, ele só aluga os apartamentos só para mulheres. Esse prédio é cheio de passagens secretas. E o Kinski usa essas passagens secretas para espionar as suas inquilinas. Além dessas passagens secretas, também existem salas secretas, cheias de instrumentos, de algo que eu não posso falar o nome, mas vai estar escrito aqui. Próximo filme aqui da lista de 21 filmes de terror que passavam no Cine Trash, eu tenho gravado em VHS até hoje, Grotesque, de 1988. Mata mamãe, mata papai. Uma galera punk invade uma casa de campo que pertence a um cara que trabalha com efeitos especiais para filmes de terror. E a galera quer grana. E não conseguindo o que eles queriam, eles massacram ali uma família inteira. O que essa galera do mal aí não sabia é que existe outro morador nessa casa de campo. Ele ficava preso dentro de uma sala secreta. Quando ele se liberta e vê todos os membros da sua família mortos,
Ele sai pra se vingar e vai pegar um por um dessa galera frenética aí. Esse é um dos filmes que eu mais me divirto e eu assisti ele tem pouco tempo antes de gravar esse vídeo. Visão do Terror, de 1986. Imagina aí você que um sistema de TV por satélite começa a captar sinais estranhos de um outro planeta. Sinistro e ao mesmo tempo empolgante. Só que a parada é o seguinte, existe uma forma de energia que vem desse outro planeta e essa energia começa a provocar ali alguns eventos sinistros e deliciosos de se ver nos filmes trash de efeitos práticos. E esses eventos começam a acontecer dentro de uma casa de família, bem aquelas comercial de margarina, tá ligado? Uma criatura bizarra, monstruosa, que somente existe nos filmes de terror dos anos 80, invade o sinal da TV dessa família margarina. Sensacional! Antes de dar continuidade aqui no vídeo, vai aí um anúncio dos nossos patrocinadores aqui do canal. Dizem que eu tenho um mau gosto para filmes, mas será? A loja Mau Gosto tem vários itens que me representam, desde bonés, carteiras, acessórios dos anos 90, até camisetas com estampas para cada mau gosto que eu tenho. Eu tô usando essa do Cine Trash só com ilustrações de filmes trecheira bagaceira. Compre pelo site www.maugostocorp.com.br. Mau gosto é entretenimento para quem tem um gosto duvidoso. Bora continuar essa lista aqui que tá super divertido falar desses 21 filmes de terror que passavam no Cine Trash. Cara, eu amo esse filme, Inferno Submarino, de 1990, um filme raríssimo de se encontrar hoje em dia. I think it's coming from inside. Hold it. I know what's wrong. Vital functions. Team 1, report. Report! Something's attacked Fleming. He's paralyzed. Take him and fall back to the sub. We're on our way. Wick? Wick, do you copy? I know what's happening. A história é sobre uma investigação. Um submarino chamado Siren 1 desapareceu no fundo do oceano. Uma outra equipe é mandada em um outro submarino, o Siren 2, para investigar o desaparecimento do Siren 1. Os tripulantes do Siren 2 descobrem uma espécie de fenda no fundo do oceano. O Siren 1 pode ter desaparecido exatamente daquele ponto aonde eles encontraram essa fenda. Mano, a equipe do Siren 2 descobre uma parada muito sinistra. Uma espécie de seres mutantes humanoides, digamos assim. Ou sei lá que nome se dá pra essa bagaceira, pra essa parada aí. Nina, hold on! Be careful. Move back away from it. I ain't waiting around to get eight. Come on, get some. Oh, shit! Shoot it! Come on, get back! Come on, get up, let's go! Keep moving. I'll catch up.
Galera, vocês estão ligados que os filmes de terror que passavam no Cinetrash tinham uns roteiros muito crazy. São filmes assim que eu ficava boiando, ficava pensando. Os filmes do Cinetrash sempre me surpreenderam. São audaciosos. Como que ninguém tinha pensado numa história assim? Como o caso do filme Projeto Vampiro de 1993. A história é sobre um cientista, mas não é um cientista comum. Ele é um vampiro. Ele cria um soro de uma forma que eu nem sei como te explicar. Esse soro é vendido como um produto de beleza, tá ligado? Que promete rejuvenescer os seus clientes. Quem é a substância perto do soro do rejuvenescimento? Mas o que há de errado? Eu te respondo. Esse soro transforma as pessoas que fazem o uso em vampiros. I see. That's quite a story. You don't believe me. Let's see, syringe. It marked a Galera, eu sempre tive medo de filmes assim que eu considero, sei lá, nada a ver. Mas o filme era tão bem executado que eu pensava, mano, isso é muito real. Como é o caso do filme Combustão Espontânea de 1990. Eu lembro que eu falei, mãe, eu também vou pegar fogo? Listen, you idiot! I don't think this is as important as your lousy snot! I reach him now. This is not an ordinary situation, you understand? Mas enfim, a história é sobre Sam, um cara de boa na lagoa, até a hora que ele descobre que os seus pais foram vítimas de um experimento secreto radioativo lá na década de 50. Mano, quando o Sam descobre que não apenas os seus pais biológicos foram vítimas aí desse experimento, o cara realmente sai tacando fogo em tudo. E assim ele inicia um processo de vingança entre todos os envolvidos ali com essa parada sinistra. O cara simplesmente, mano, pode incendiar toda. These charts go back to when I was a kid. I did not know Martian until I was in college. How did he get them? I don't know. You're lying! There's a chart on Lisa? Why? Tell me, Cagney, I have to know. We should have flushed you when we had a chance. You're a freak! O próximo da lista não se trata de um filme, mas um episódio icônico da série Hammer House, a Casa do Mistério e do Suspense, que teve seu primeiro episódio lá em 1984 e o último em 1986. Mas eu quero falar para vocês sobre o episódio 12, Brinquedo de Criança, de 1984. A história é que uma família, ao acordar de manhã, percebe que todas as portas e as janelas da casa estão bloqueadas por uma espécie de barra de metal que não deixa nem o vento passar.
E eles fazem de tudo para sair de dentro da casa, mas eles não conseguem. Dado o momento, a família vê em um cômodo da casa uma espécie de gosma verde. E tudo fica muito mais sinistro quando eles começam a perceber que a maioria, se não todos os objetos da casa deles, tem um símbolo cravado em vários objetos e também em alimentos. Cara, se você quer um plot twist muito frenético, muito louco, assiste Brinquedo de Criança de 1984. Se eu não me engano, é o 12º episódio da primeira temporada. Isso está vivo. Eu não sei, pode ser. Tô com sede. Me dá uma água, por favor. Não, agora não. O Único Sobrevivente de 1984. A história, lógico, é sobre uma única sobrevivente de um acidente de avião. E ela passa por sentimentos estranhos, por ser a única sobrevivente aí desse desastre aéreo. E ela começa a se questionar, será que não era pra eu também ir de arrasta pra cima no acidente? Vocês estão ligados do filme Premonição, né? Eu diria que O Único Sobrevivente de 1984 é uma espécie de Premonição, só que dos anos 80. A diferença, eu digo que é até pequena. A única sobrevivente começa a ver as pessoas que morreram ali no acidente aéreo dizendo: "Eu vim te buscar." Se Shackman, que também passou no Cinetrash, tivesse um primo. Calma. 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 Abre a porta. Vai, depressa, depressa. Fúria Primata, de 1988, é delícia, mano. Nossa, que filme muito louco. Em um laboratório de pesquisas científicas de uma universidade, um cientista muito crazy está fazendo ali alguns experimentos genéticos em macacos babuínos, bem na pegada do Shackman. Só que esse cientista aí muito crazy, ele acabou de criar um vírus frenético da raiva. Quando os macacos usados aí nesse experimento que envolve esse vírus da raiva, quando esses macacos escapam das gaiolas e saem aí pela universidade, pelos campos da universidade, mordendo as pessoas, uma epidemia de pessoas com sintomas de raiva toma conta de toda a universidade. As pessoas ficam descontroladas, se tornam assassinas. Será que existe um antivírus? Não sei. Só sei que vários filmes atuais usam a mesma base nos seus roteiros.
Mas aí um filme na lista aí de 21 filmes de terror que passavam na Band, lá no Cinetrash, Bonecas Macabras, de 1987. Um grupo de jovens estão ali viajando e eles decidem passar uma noite na casa de um casal de idosos. Esse casal eles criam bonecas. Bonecas que eu diria que são bem esquisitas, bem sinistras. Só que um jovem aí desse grupo descobre que as bonecas ali produzidas por esse casal de idosos não são brinquedos tão inocentes. Na verdade, as bonecas são feitas de pessoas humanas. Pessoas que foram transformadas em bonecas. Galera, eu não lembro de ter visto esse filme no Cinetrash, mas se você assistiu esse filme no Cinetrash, você comenta aí. Nucky, o extraterrestre, de 1987, um Ctrl+C, Ctrl+V do filme ET. Nucky! 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 Esse filme tem muitos temas que hoje não são apropriados, mas só para você ter uma ideia, praticamente todas as fitas VHS desse filme foram destruídas. Sobrou apenas uma, que foi para um leilão por um valor que... pela madrugada. Mas a história de Nucky é um alienígena. Ele e o seu irmão Miko visitam a Terra, mas acidentalmente eles se perdem. Nucky aterriza na África e Miko nos Estados Unidos. Nucky, com a ajuda de duas crianças, começam a procurar o Miko e descobrem que ele foi capturado pelo governo dos Estados Unidos. Nucky e essas duas crianças começam ali uma aventura para tentar libertar o outro ETzinho. O 15º filme dessa lista de filmes de terror que passavam no Cinetrash. Imagina aí, Halloween, A Noite do Terror, de 1978, tivesse um filho. Qual seria o nome dessa criança? Vou te dar algumas alternativas, mas só uma é a resposta certa. Resposta número 1, A Noite das Bruxas Macabras, de 2014. Resposta número 2, O Bosque do Mal, de 2016. Resposta número 3, Presentes, de 1989. Valendo! Acabou o tempo! Se você respondeu Presentes, de 1989, certa resposta! Aperte o botão e espere. Visitas apenas com hora marcada. Mantenha a distância. Perigo. Alta voltagem.
A história é sobre um garoto chamado John. Depois que ele foi abandonado pelo pai, o John parou de falar e passou a viver sobre os maus tratos da sua mãe. Além disso, John sofre muito nas mãos de outros garotos da mesma idade que a dele. E o pior, lógico, sempre acontece. Depois de ser desafiado a participar de uma brincadeira bem besta, o John acaba caindo em um poço. E esse acidente não afeta apenas as características físicas do John, afeta também a sua mentalidade. Depois de adulto, o John foge de um hospital psiquiátrico, nossa, né? Muito Halloween isso aí. Onde ele fica 24 horas sendo observado e sendo sedado pelos médicos e pelas enfermeiras. Só que por um descuido dessa equipe de médicos, o nosso John Myers consegue escapar. E depois é tudo muito frenético, é tudo muito crazy. Pra quem curte Halloween, a Noite do Terror de 1978, assim como eu, vai curtir pra caramba Presentes de 1989. Vai por mim, não vou dar o tapa aqui não, porque doeu minha mão. Por favor, meu Deus, não! Galera, vocês já foram para um spa? Um spa diabólico de 1989? Esse filme aqui, ele reúne alguns subgêneros do terror, que eu não sei como te classificar. O filme, lógico, se passa dentro de um spa, que também é uma academia, que também é um clube. E tudo isso não é controlado por pessoas, mas sim controlado por tecnologia das mais avançadas. A história começa quando uma sócia desse clube, desse spa / academia, quase morre dentro de uma sauna. Daí, 2 detetives vão investigar o que está acontecendo aí nesse spa, clube / academia. E nesse momento, quando uma outra sócia está se preparando para dar um mergulho numa piscina, o trampolim quebra. A partir daí, mano, é só bagaceira atrás de eita, atrás de bagaceira. Coisas estranhas, sinistras e muito gostosas, para quem gosta de filme assim, começam a acontecer. Como, por exemplo, o dono desse spa encontra ali dentro do seu escritório um feto de pássaro morto. Todos os equipamentos parecem não funcionar muito bem. Tem cenas em O Spa Diabólico de 1989 que são cenas, mano, muito emblemáticas. Como a cena do vestiário feminino, onde os chuveiros superaquecem, fazendo que os azulejos pulem, saltem da parede e vai direto na direção das mulheres. Cara, é divertido, é frenético, tinha que ser cine trash, mano. Aumentando para 140 libras. Aumentando para 150 libras. Aumentando para 160 libras. Aumentando para 170 libras. Aumentando para 180 libras. Aumentando para 190 libras. Aumentando para 100 libras. O 17º filme dessa lista é surpreendente por conta dos seus efeitos práticos. Se você curte essas paradas, você vai curtir muito Mundo em Guerra, de 1959. Extraterrestres invadem a Terra e eles acabam com várias cidades.
E a destruição, mano, é tipo gigantesca, é enorme. Países como Itália, Japão e Panamá foram totalmente destruídos por esses extraterrestres. Agora, as Nações Unidas estão convocando outros países para um contra-ataque. E isso dá início, até rimei, a uma batalha intergaláctica. Mano, uma batalha cheia de efeitos práticos. Que pra mim, mano, são efeitos de encher os olhos. Próximo filme tem uma pegada meio gótica, A Essência da Maldade, de 1979. Que filme frenético! Esse aqui eu lembro de ter assistido com a minha mãe. A história começa quando um cientista, o Dr. Emanuel Haider, sei lá o nome dele, volta de uma viagem. E ele traz consigo o esqueleto que, aparentemente, não se parece com o esqueleto humano. Ali no momento que ele tá fazendo uma limpeza nesse esqueleto, acidentalmente ele derruba água no osso da mão desse esqueleto. E aí, mano, uma parada muito frenética começa a acontecer, porque carne e ossos começam a crescer através do osso. Aí o Dr. Emanuel pensa, né? Cara, com uma descoberta dessa eu posso curar a doença das pessoas. Mas o irmão do Dr. Rainer já não tem tanta certeza nessa parada aí não. Pouco tempo depois, eles descobrem que aquele esqueleto, óbvio, tem a habilidade de se regenerar. E é a pura essência do mal. Porém, o Emanuel só se dá conta disso quando ele mesmo cria um soro através desse esqueleto e ele aplica esse soro na sua família todinha. Mó frenético, mó crazy. Ah, moleque, cheguei essa curiosidade, né? Assista, gente. É um filme Everybody Together. Não, 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 por favor, não, 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 o que quer de mim? Não, 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 não. Próximo filme da nossa lista, 21 filmes de terror que passavam no Cinetrash. O Humanoide, de 1979. We have a 19-second infector, sire. Activate the retro-rockets. Eu não diria nem que esse filme é um filme de terror. Tá mais pra uma aventura. Porque o Humanoide de 1979 é totalmente inspirado em Guerra das Estrelas. Em uma civilização chamada Metrópolis, existe um Lorde maligno chamado Graal. Ele consegue se apoderar de uma arma poderosa, o Capatron. Com essa arma, o Lorde Graal consegue modificar a estrutura cerebral das pessoas. E assim, ele as transforma em humanoides. Humanoides são criaturas monstruosas, que serão usadas para um único objetivo: destruir toda civilização. E aí um grupo, digamos, de heróis vai tentar impedir o Lord Graal e também tentar libertar toda a civilização.
E o penúltimo filme dessa lista aqui de filmes de terror que passavam no Cine Trash, O Bem contra o Mal, de 1977. Meu bebê. Não está me ouvindo? Quero meu médico. Este não é meu hospital. Não é meu hospital. Logo estará bem. Não, por favor, não deixe levar meu filho. Não deixe levar meu filho. No, it's not. It's me. You'll be just fine. Esse é um telefilme. Mas Will, o que é um telefilme? Telefilmes são filmes que são produzidos para serem exibidos exclusivamente na TV. E esse filme tem uma pegada muito forte, tipo inspiração no Bebê de Rosemary. A história gira em torno de uma mulher chamada Jéssica. A Jéssica está sendo observada por um grupo de adoradores do Everybody Together Lucifera. Eles pretendem usar a Jéssica para gerar o anticristo. Por ser um filme produzido para ser exibido exclusivamente para a televisão, não espere cenas intensas de terror, porque não vai ter. Tire daqui, faça alguma coisa, pelo amor de Deus. Por favor, faça Astoro se entender. Por favor, faça Astoro se entender. Por favor, me tire daqui, por favor. Por favor, não pode fazer isso comigo. Por favor, Sr. Reed, por favor. E por último, o filme mais icônico de todos os tempos, que tem muito a cara do Cine Trash, e eu acredito que todo fã do Cine Trash ou de filmes trash de terror tem uma paixão assim por esse filme. Palhaços Assassinos do Espaço Sideral. Isso não é brincadeira? E nem assim. O que foi? Eu não acredito. O que é isso? Uma usina nuclear? Cara, eu nem preciso falar sobre a história dessa pérola aqui do cinema, né? É um dos filmes que ele é bom demais. Eu já assisti umas 400 vezes esse filme e eu não me enjoo, mano. Eu acho que Palhaços Assassinos do Espaço Sideral merece estar aí na sua lista de melhores filmes de terror trash já produzido em todos os tempos. Mas e aí, galera, agora eu quero saber de vocês. Vocês sentem falta do Cine Trash? Por exemplo, se uma emissora trouxesse um programa no mesmo formato do Cine Trash, essa emissora poderia contar com a sua audiência? Comenta aí, tio Will quer saber. E se você, assim como eu, curtiu muito esse tempo de Cine Trash, se inscreve aí no canal, ativa as notificações e compartilha esse vídeo. Compartilha ao máximo esse vídeo. Mostra pra galera mais nova quais eram os filmes que a gente curtia à tarde, depois que a gente voltava da escola. E se você também quiser contribuir com qualquer ajuda financeira aqui pro canal, o Pix do canal vai estar aqui disponível na sua tela. Galera, eu vou ficando por aqui, eu espero vocês no próximo domingo, 10 para 5 da tarde. E tchau! Você ouviu?